Olá, galera, tudo bem? E se você caiu de paraquedas aqui hoje, aproveita e já se inscreva no nosso canal. Foca na Fono é um canal que fala sobre o desenvolvimento infantil. Então todo mundo quer saber mais. Porque você é tio, pai, mãe, avô, professor, terapeuta, enfim, todo mundo vive rodeado de crianças e você pode fazer a diferença na vida de uma delas se perceber que alguma coisa está um pouquinho atrasada, não é? Hoje nós vamos falar aqui sobre o transtorno global do desenvolvimento. O que será que é isso? O que eu devo fazer para ajudar a minha criança? Ela tem direitos diferentes na escola? Se você não sabe, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo, foca na dica, foca na Fono, liga seu sininho aqui para você ser notificado sobre novos vídeos e vambora! O que é o transtorno global do desenvolvimento? TGD. Pessoal, essa é uma das condições que caracteriza o público-alvo da educação especial por meio das políticas públicas lançadas em 2008, significando que educandos com deficiências, altas habilidades ou transtorno global do desenvolvimento têm direito ao atendimento educacional especializado nas salas multifuncionais de qualquer escola. E o que isso significa? O que quer dizer TGD, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala em barreiras escolares, eu sempre classifico de uma forma mais geral, mais global, em 3 diferentes situações. Eu tenho aquela criança que vai ter um transtorno global na aprendizagem ou no desenvolvimento, um transtorno específico na aprendizagem ou uma dificuldade na aprendizagem. E acontece realmente nessa ordem, se nós formos pensar na gravidade de cada um deles. Uma dificuldade de aprendizagem, como você já pode ver nos nossos outros vídeos, eu fiz um vídeo gravando a dificuldade de aprendizagem versus o transtorno da aprendizagem, um diagnóstico diferencial, você vai saber mais sobre esses dois, mas hoje a gente vai focar no transtorno global do desenvolvimento. Então, pessoal, é um guarda-chuva e tem essas 3 possibilidades. A dificuldade de aprendizagem, ela é extrínseca ao indivíduo e passageira. O transtorno específico da aprendizagem é caracterizado, por exemplo, como as condições de dislexia, descalculia, desortografia. E os transtornos globais do desenvolvimento, da aprendizagem, são questões maiores, mais amplas, que não vão envolver especificamente, habilidade de leitura, de escrita ou de cálculo matemático. Ele engloba questões maiores, como por exemplo, a comunicação, um atraso na linguagem oral, uma alteração no vocabulário, coordenação motora, uma criança que tem dificuldade para abotoar, para fazer alinhavo e a interação social. Crianças com TEA, autistas, e têm TGD, estão no transtorno global do desenvolvimento. Então, são aquelas crianças que elas apresentam um atraso quando eu considero os marcos do desenvolvimento em várias habilidades. Entenderam? Então, eu tenho um prejuízo que eu consigo observar, identificar desde a fase pré-escolar. Eu não preciso esperar que aquela criança tenha uma dificuldade na alfabetização para que evidenciem essas características, como por exemplo na dislexia, que geralmente só vai ser percebida no 1º ou 2º ano escolar, quando essa criança enfrentar barreiras importantes e significativas no processo acadêmico para adquirir, aprender a ler e a escrever, né? Uma criança com transtorno global no desenvolvimento apresenta sinais muitas vezes desde os 2 aninhos de idade, quando tem um atraso na aquisição da linguagem oral, ou um atraso no desenvolvimento motor, uma criança que demora para sentar, para engatinhar, para se levantar, ou para andar, que tem dificuldade para correr, que não consegue colocar o sapatinho. Então, eu
enxergo vários fatores no meu dia a dia que me mostram que aquela criança tem uma condição comprometida de várias habilidades. Às vezes, para comer com o garfo não consegue, ou mesmo com a colher, não consegue pegar a comidinha. Então, a gente vai perceber isso de uma forma muito precoce. E esse é o diferencial do transtorno global com um transtorno específico da aprendizagem, uma dificuldade na aprendizagem escolar. Quando eu recebo na minha clínica uma criança, por exemplo, no 2º ano, que agendou uma consulta porque os pais disseram que ela estava com dificuldade na escola, algumas vezes, quando eu faço a avaliação, eu percebo que essa criança tem um transtorno global. O que significa? Que a dificuldade dela não é somente em aprender o código escrito, por exemplo. Não é que ela não consegue ler uma frase, uma palavra mais complexa ou até mesmo uma palavra simples. Na verdade, a dificuldade dela, a assimilação no conteúdo dela, ela é muito anterior. Esses prejuízos, eles estão desde questões que envolvem lateralidade, orientação espacial, orientação temporal. Então, questões como ontem, hoje, amanhã, antes, depois. Essa criança pode não saber meses do ano, não saber me dizer os dias da semana. Então, você vê que as habilidades comprometidas vão muito além de questões pedagógicas, de questões escolares. Muitas vezes essa criança não consegue segurar no lápis, a apreensão dela e a pressão sobre o papel, sobre a folha, estão alteradas. Uma criança que escreve muito forte na folha, às vezes essa letrinha é trêmula, às vezes ela nem segue a linha. Em muitas situações ela não sabe nem aonde que ela deve começar a escrever uma folha. Ela começa lá embaixo, no cantinho, então ela não tem nem a orientação da escrita definida. Nossa escrita, o português, acontece da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Diferente do árabe, que é da direita para a esquerda, né? Então, são noções anteriores que a criança precisa ter assimilado para que ela entenda como se processa o nosso código linguístico. Desculpa, o nosso código escrito, né? E então, pessoal, os transtornos globais do desenvolvimento são exatamente isso. Uma categoria de várias habilidades com alterações que são anteriores e numa gravidade maior do que quando eu falo numa dislexia ou num transtorno, uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno específico da aprendizagem como a dislexia, ok? E o que eu devo fazer nesses casos? Sempre uma avaliação multidisciplinar, considerando as necessidades dessa criança, então o que está comprometido, a idade que ela tem naquele momento. É comum que essas crianças cheguem precocemente, né, aos 2 anos, assim, num fonoaudiólogo, como primeiro profissional procurado, pelas questões de atraso na linguagem oral. Tanto que muitos fonoaudiólogos é que acabam identificando crianças com transtorno do espectro autista, porque a linguagem pode ser a habilidade que mais se evidencia como prejudicada nessas situações, nessa condição. Ok? Então eu vou precisar muitas vezes de uma fonoaudióloga para estimular a linguagem, a fala, uma terapeuta ocupacional para trabalhar questões relacionadas à coordenação motora fina, à hipo e hipersensibilidade, uma fisioterapeuta para trabalhar questões do desenvolvimento motor global, uma psicopedagoga para atuar com relação às questões escolares, um psicólogo, um neuropsicólogo. O médico sempre precisará estar presente, né? Até para a gente ver se não tem outras questões associadas ao quadro, ok? Então, esse vídeo eu gravei respondendo uma pergunta que me fizeram no Instagram e me pediram para que eu gravasse um conteúdo sobre os transtornos globais do desenvolvimento. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre esse ou outro tema, deixe nos comentários, não deixe de assistir os outros vídeos que temos no canal, divulgue para os seus amigos que são pais, mães, professores, vem com a gente, foca na fono e vamos junto descobrir o desenvolvimento infantil. Até a próxima, pessoal!